E aí, pessoal? Bom dia. Bom dia. Eu sou o Felipe. Eu sou a Carol. E o Peri tá aqui. Cadê? Hoje a gente tá aqui no Monte San Salvatore, na Suíça, na parte italiana, para mostrar um pouquinho para vocês das belezas da parte sul. E a gente tá indo agora pra parte italiana. E é comum em todo local que a gente vê pratos como esse assim. Tem o alemão, o francês, o italiano e ainda tem o inglês para os estrangeiros, para poder entender o que é escrito. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Aqui atrás de mim vocês podem ver um esclave. O que é isso? Aqui é tudo Suíça e tem literalmente um quadradinho no meio de território suíço que pertence à Itália. Isso é um esclavo italiano, é um território que é italiano, mas não está conectado com o resto da Itália. E vocês conseguem ver a divisão bem aqui, ó, onde acabam as ruas. Aqui onde acabam as ruas é a Itália, tá vendo? E pra cá é tudo Suíça. Em cima é Suíça, pra esquerda é Suíça. Tem esse quadradinho de Itália. A gente tá então hoje aqui no cantão de Ticino e ele é bem na divisa com a Itália. E para quem achou o nome do cantão soando bastante italiano é porque nessa região aqui a língua oficial, a língua principal é italiano. Então, inclusive a gente tá no Monte San Salvatore. Isso aí, eu quase caí. A gente tá fazendo essa trilha aqui hoje com o Peri, ele tá lá na frente disparado. Parte italiana, e a Suíça ela tem 4 línguas oficiais. A gente se pergunta que língua fala aqui, né? 2/3 da população falam alemão, mas é um dialeto do alemão chamado alemão suíço, varia de cidade para cidade. Depois, em segundo lugar, vem o francês, e a terceira língua é o italiano, só é falado nesse cantão, nesse estado de Ticino. E por fim tem uma quarta língua que é o romanche. Ela só 0,1% da população fala, é quase ninguém. É uma língua que eles estão até com medo de ela estar morrendo, porque basicamente ninguém mais fala ela, né? E aí, além de ser 0,1% que fala, ela ainda tem vários dialetos diferentes, então às vezes as pessoas nem se entendem direito falando da mesma língua, então é bem complicado. E essa língua romanche, ela é uma língua latina também, então pra gente que fala português tem mais facilidade de aprender, eu só não sei se vale muito a pena de aprender pra falar com meia dúzia de pessoas.
wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath. E essa questão da língua aqui na região, ela aqui na Suíça, no caso, ela é pra gente que é estrangeira, ela é complicada, porque a gente vai morar num lugar, a gente se acostuma com as saudações do lugar. Por exemplo, onde a gente mora, que é lá perto de Zurique, a saudação é Grüezi, fazendo o biquinho mesmo. E agora a gente veio aqui pra Itália, pro lado italiano, né, pra parte italiana, e a gente já não sabe muito o que fazer. A gente não sabe o que falar. Exato. E o povo sempre dá oi na trilha. Então a gente deu um hello e o povo respondeu com tchau. É engraçado porque parece que eles estão mandando a gente embora, mas é que tchau também é oi em italiano. Exatamente. Tchau é oi e tchau é tchau. Exato. Então quando vocês vierem pra cá, pra dar oi e pra dar tchau, é só dar tchau. Just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good. Acho que a maioria do pessoal que tá assistindo agora ele já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre aquele desastre que aconteceu na Ucrânia, em Chernobyl, que um dos reatores nucleares ele deu problema e explodiu e tal. Ele ficou bem famoso essa história recentemente por causa daquela série que teve uns anos atrás, né? A gente tá falando disso por causa de uma curiosidade interessante aqui de Ticino. Quando se espalhou a radioatividade logo depois do acidente, as pessoas estavam preocupadas de ela se espalhar pela Europa, né? E o que aconteceu é que veio nas nuvens e aqui nessa região sul da Suíça choveu. E aí aquela chuva estava contaminada. Então hoje em dia ainda tem leves traços radioativos aqui nos cogumelos que tem nessas florestas da parte sul da Suíça. Nada que nem seja nocivo para a saúde, tá? É muito pouco, mas existem traços daquela época. Uhum. E como a Carol falou, não é nocivo para a saúde, até porque existe um certo nível tolerável que a gente pode entrar em contato durante o ano e provavelmente o celular de vocês ou o Wi-Fi de vocês, alguma coisa está emitindo algum tipo de radiação que está afetando um pouco o organismo de vocês, só que é naquele limite tolerável, então não é nada preocupante, a gente tá 100% seguro aqui, mas é uma curiosidade interessante, né? E quem falou isso pra gente foi um colega meu aqui, suíço, que ele trabalha nessa parte de radioatividade aqui. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness to Sobre a viagem pra cá, quem vem de Zurique, por exemplo, a gente pegou um trem de manhã cedo e é uma viagem de 3 horas a 3 horas e meia, mais ou menos. Greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Agora a gente achou um cantinho aqui e a gente vai pegar nosso lanchinho pra comer, né, Peri? Carregar as energias. E botar um casaquinho. Aqui tá igual o Karate Kid, bota casaco, tira o casaco. Porque na sombra tá muito frio, aí no sol fica calor, ainda mais andando, né? Uma coisa que eu acho muito doida é que às vezes tu compra uma coisa pra comer lá embaixo, antes de subir a montanha. Aí quando tu chega em cima, tá estufado. Esse aqui tá um pouquinho, ó. Um pouquinho? Esse não tá tanto ainda, porque a gente só subiu 1000 metros.
respondendo um dos comentários que estiveram num vídeo anterior que a gente postou, aqui na Suíça, o pessoal já eliminou, já acabou com todos os predadores grandes que existiam aqui. Então, basicamente sei lá, quase 100% tranquilo de vir andar na floresta, porque não tem nenhum tipo de perigo de ter algum predador, algum, sei lá, lobo, urso. Porque já foram todos eliminados daqui, o que é uma pena, né? É uma coisa bem triste, mas fizeram isso. Acho que hoje em dia eles têm mais consciência, mas é isso. Essa informação a gente tem porque foi alguns amigos nossos suíços que deram pra gente, então não é nada com uma fonte, mas é o povo daqui que falou isso, né? Então eu acho que dá pra confiar. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. Então, mas por que viajar tão longe pra vir fazer uma trilha? Bom, a resposta daqui no meu rosto, ó. O sol. Onde a gente mora é em cima dos Alpes. E essa região durante... No caso, não em cima, tipo, no topo dos Alpes, mas olhando no mapa, a norte dos Alpes. Isso, a gente não mora nos Alpes, deve ser muito caro. Infelizmente não. Ao norte dos Alpes, essa época de outono, inverno, é muito cinzento o céu. Tem uma eterna nuvem parando lá em cima. E aí, se passar para baixo do Alpe, no caso ao sul do Alpe, é ensolarado geralmente. O fato de ter as montanhas ali muda todo o clima. Elas bloqueiam esse tempo ruim pro lado de lá e o lado daqui fica sempre mais com um clima um pouco melhor. Isso. Até é uma dica já para quem um dia pensar em vir para a Suíça. Esse período do ano na Suíça ele é bem complicado em relação a clima. Chove muito, né, Carol? Muita nuvem também, raramente se vê o sol. Sim, e é como as pessoas geralmente vêm para ver os Alpes, aí vai na rua e tá tudo coberto de neblina, nuvem, não tem nada. Exatamente. Talvez a primavera seja um bom momento, né? Porque ainda pega um pouquinho de neve no topo das montanhas e o clima já tá muito melhor do que no inverno. É isso mesmo. Né? A gente entrou num caminho estranho agora que tá tipo seguindo o córrego de água. Só que a gente sabe, sem mapa, sem nada, que tá no caminho certo por causa dos símbolos. As trilhas aqui são sempre bem sinalizadas, então pode ir que tá tudo certo. Sigam os sinais. Quando ele é assim, branco com vermelho, é porque é trilha de montanha. Aí tem uma dificuldade um pouquinho maior. O normal é um losango amarelo. Bora lá. Ó, aqui, ó. Esse daqui é o caminho que a gente pegou, tipo, não tem estrada, não tem mais, só seguir as setas. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Esse é o nosso destino, gente. Só mais 50 minutos. Estamos nos 40 minutos finais da trilha. Ela tem 10 quilômetros no total e ela durava umas 3 horas e meia, mais ou menos. Aí a gente parou pra comer, né? Aí demorou um pouquinho mais. Agora a gente tá lutando contra o tempo porque tá anoitecendo cedo. A gente quer fazer a trilha de dia, né? Mas tá tranquilo. Vai dar certo, não tem muito caminho pela frente, né? Se perder, daí dá problema, mas não, acho que a gente tá com o cão guia aqui, ó, que não tem erro. Ele sempre sabe o cheiro da comida e onde tem comida tem civilização. Fechou então, garantido. Isso aí. Never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the
Esse final da trilha aqui agora, ele é todinho escada abaixo. E a gente tá muito longe ainda do nível do lago, que é onde a gente vai parar. Então, joelhos que sejam fortes agora. Mas é bem bonito, agora mudou o visual, dá pra gente ir costeando o lago. A gente tá basicamente no fim da trilha agora, estamos na cidade já, final. Agora, aí a gente achou que ia conseguir pegar um transporte de barco até Lugano para pegar o trem. Só que hoje é domingo e já tá bem tarde, então não vai ter, Não, infelizmente. Tá aqui com um bom e velho ônibus. É, vamos andar. Aqui. Vamos andar de ônibus e pegar o trem. Mas a gente ainda vai mostrar mais algumas coisas pra vocês aqui. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something. Pegamos aqui uma torta de nozes, cappuccino, apfelstrudel e cafezinho. E lá do outro lado do lago é a Itália, só pra informação. E aí galera, mais um dia e mais um vídeo chegou ao fim. Conseguimos terminar a trilha antes do sol se pôr. Deu certo, a gente tá esperando o ônibus. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer não só um passeio bonito, mas também algumas curiosidades. É, a gente sempre tenta combinar um pouquinho de cada coisa, né? Pra não ser um vídeo chato. A gente tenta. Espero que vocês, amantes da natureza, tenham curtido a trilha com a gente. E deixem aí seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente também. Bora continuar crescendo esse canal, essa comunidade que a gente tá criando. Vamos alcançar os milhões de inscritos. Quem sabe um dia. O youtuber Peri tá se esforçando e... Né, Peri? Ai, vem cá, Peri, dá tchau. Ih, que bonitão. É difícil ele dar tchau junto com a gente porque ele é muito baixinho. Ele é muito baixinho, ele não cabe nos vídeos. Mas é isso, gente. Deem um like aí pra ajudar a gente. Se inscrevam no nosso canal. E continuem assistindo os vídeos e compartilhando com quem vocês acham que curte esse tipo de rolê. A gente tá curtindo bastante fazer isso, o feedback tá bem legal, a gente tá tentando melhorar sempre, mas é isso, né? Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Peri. Ele escorregou. Tchau.